E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Nesse 1º de janeiro de 2025, tudo tranquilo aí onde você estiver nesse mundão de Deus. Feliz ano novo para todos, feliz ano novo para você que está aí. Muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Dharma 1970, tudo tranquilo? Você aí nesse Brasilzão, nesse Brasil cheio de cidades infinitas, né? Você aí em Santa Catarina, você no Paraná, você no Rio Grande do Sul, você em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, no Goiás, no Acre, em Rondônia, onde você estiver nesse 1º de janeiro de 2025, ou se você estiver também fora do Brasil, né? Se estiver fora do Brasil, na Argentina, comemorando o Ano Novo na Argentina, comemorando o Ano Novo no Paraguai, comemorando o Ano Novo nos Estados Unidos, brasileiros aí na África, brasileiros na Europa, em Portugal, em Lisboa. Muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Dharma 1970. Muito obrigado, pedindo as bênçãos sempre, né, a Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais um ano, graças a Deus, o Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, que ele abençoe o ano de 2025, que realize, né, os nossos sonhos, os nossos desejos na medida que for possível, né, que sempre é da vontade de Deus, sempre é a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sempre, beleza? Beleza? Pedindo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar, passar esse vídeo adiante, né? Sempre, beleza? Muito obrigado por você estar aí no canal Paulo Dharma, muito obrigado mesmo, tranquilo? Tá aqui, ó, meu Instagram, @paulodharma1970, @paulodharma1970, pedindo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar, e se você também quiser ajudar o canal, 988-290-767-91 é o Pix, a chave Pix do canal Paulo Dharma, tranquilo? Feliz ano novo para todos, feliz ano novo, feliz 2025 para todos nós, tranquilo? Beleza? Então, ó, 10 segundos é o tempo de ir ali, pegar uma água e voltar aqui no canal, que a gente vai dar continuidade aqui, 10 segundos, só vai passar aqui os letreiros do canal, e em 10 segundos a gente está aqui novamente. Então não sai daí, hein? Beleza? Vou estar te esperando aqui, não sai daí. Feliz ano novo, hein? Valeu, tchau, tchau. E aí, pessoas, beleza? Voltei de novo. Feliz ano novo, tranquilo para todos nós, né? Graças a Deus, 2025, que 2025 seja um ano de coisas boas para todos nós, tranquilo? É o seguinte, se eu não estou enganado, no comecinho de 2023, 1º de janeiro de 2023, eu saí com um vídeo do Borges, esse Fervor de Buenos Aires, inclusive. Este livro completou agora em 2023 exatos 100 anos, esse livro de poemas, né? O Fervor de Buenos Aires. E agora, né, 1º de janeiro de 2025, eu resolvi reeditar Borges. E há algum tempo eu vinha lendo a biografia, nessa aqui, Borges, Uma Vida, do Edwin Williamson, essa edição aqui sensacional, que eu tinha assim, planejado. Eu queria ler essa biografia do Borges e ela caiu na minha mão. Essas ideias de andar em biblioteca, de vasculhar bibliotecas, coisas borgianas, né? Eu descobri esta pérola, esta maravilha aqui, numa biblioteca, enfiado lá no meio de tantos e tantos volumes e incontáveis volumes, histórias e mais histórias. Assim, é um princípio bem borgiano. Então, esta edição aqui, contando sobre a vida do Jorge Luiz Borges do nascimento até a sua morte. Essa edição do Edwin Williamson, que, se eu não estou enganado, deixa eu ver a data da publicação, acho que é de 2004. 2004, exatamente, 2004, esta biografia, que é a mais completa biografia do Borges que você vai encontrar por aí. O Borges mesmo, ele teve uma autobiografia aí nos anos 70, anos 80, uma espécie de autobiografia, mas como o próprio autor aqui, ele vai nos relatar, o Borges ele era muito escorregadio com relação a falar sobre a vida dele, a vida pessoal. Ele tinha um certo problema com relação a isso. Nós temos uma visão do Borges como aquele indivíduo, vamos colocar assim, bem, aquele velhinho numa biblioteca, cercado de livros o tempo todo, que a vida dele foi toda assim, né? Parece que todas as pessoas que gostam de mexer com livros passam essa ideia de que não faz mais nada na vida,
um indivíduo tem uma vida calma, tranquila, só lendo. Este é o clichê, né, do bibliófilo. Ele é um indivíduo que passa a vida. Inclusive, eu tinha essa ideia do Borges, que era assim: o sujeito nunca aconteceu rigorosamente nada, o cara nasceu e morreu lendo, nunca. Mas esse Edwin Williamson, ele vai justamente desencavar. Ele passou 9 anos vasculhando as bibliotecas, vasculhando os textos antigos do Borges, fazendo entrevistas com quem ainda estava vivo, né? Com quem ainda estava vivo, a própria viúva, a Maria Kodama, a própria viúva. Então, destrinchando a existência do Borges desde o nascimento em 1899 até a sua morte em 1986. Quer dizer, ele não achou, ele achava que não ia ser tão complicado, né? Porque tinha essa visão de que o Borges, o que aconteceu será que aconteceu de interessante na vida do Jorge Luiz Borges nesses 86 anos de vida? Só que aí é que está o engano. Os textos dele, né? A gente vai pegar aqui o Fervor de Buenos Aires, que eu já mostrei aqui, né? Que eu tenho vídeo no canal. O Fervor de Buenos Aires. Vamos ter aqui o livro dos Seres Imaginários, esta edição aqui dos anos 60, né? Essa edição é publicada nos anos 60. Isso aqui, ó. O Ouro dos Tigres, né? Isso aqui, Jorge Luiz Borges. Esta edição em espanhol, né? Edição em espanhol. Antologia pessoal com o melhor do Borges. Antologia pessoal. Aqui tem um resumo interessantíssimo, né, do Jorge Luiz Borges, do material que ele escreveu. O Livro da Areia, de 1969. O Ficções, que eu tenho um vídeo no canal. Ficções, aqui. Essa edição aqui essa edição francesa, né, o Ficções. Isso aqui. O Enquêtes, também uma edição francesa, que eu tenho vídeo no canal, procurem, fiz também, Jorge Luiz Borges. E uma edição espanhola, né, o El Aleph. Esse aqui, o Aleph, também. Só que o Borges não é só isto aqui, viu? Borges tem muito mais coisas, muitos livros de poema, é um universo. Eu ia até pegar na biblioteca aqueles 4 volumes que foram publicados no Brasil em 1999, 98, 99, que eu já tive completo, mas que emprestei e se perdeu por aí ao longo do tempo, mas tem em biblioteca, para você ter um contato com a obra borgiana. Eu até por desconhecer a própria vida do Borges, eu tive alguns pensamentos no passado com relação aos próprios textos, porque eu não encontrava a chave desse labirinto borgiano. Assim, de certa forma, a chave desse labirinto borgiano, esse Edwin Williamson, ele deu. Ele vai colocar qual é, né, o porquê do Borges nos seus textos. Porque, assim, eu tinha uma certa dificuldade de buscar a ponta desse fio de Ariadne, né, que o Borges ele era um escritor seguidor do Kafka, kafkiano. Sempre foi kafkiano. Então essa questão dos labirintos sempre me foi algo assim que, assim, por que o Borges ele tá me jogando nesse deserto, nesse labirinto do deserto, nesse labirinto? Por que ele me joga e onde é que eu puxo um fio disso? Desse processo kafkiano, borgiano. Isso sempre foi uma dificuldade. Assim, eu sempre gostei do Borges, sempre tive um apreço pela literatura dele, mas assim, onde é que está o fio? Esse Edwin Williamson, ele vai dar justamente esse fio. Ele vai narrar esta existência do Borges lá, né, desde o nascimento. Ele vai contar como Borges, como foi montada essa estrutura mental, né, que vai resvalar exatamente nos textos. A vida dele, o que ele fez, ela tá nessa zorra, nesse processo, como diz, kafkiano, borgiano, vai estar explicado nos textos. Se você tiver este conhecimento,
e esta biografia que ela dá essa ponta desse fio, os textos eles abrem como uma couve-flor para você, como uma cebola, vai ser descascado. Todo o processo borgiano dos textos lá, como eu falei, do ficções, né, que você pode ler aqueles textos e não se deixar levar nessa teia de aranha que o Borges vai jogar você lá, livro da areia. Né? Ele vai jogar você lá. Sem conhecimento dessa estrutura, dessa natureza, do porquê que os textos, essa linha que leva você, o Borges vai te jogar nesse labirinto e você vai ficar lá sem saber como sair, a explicação está na própria vida dele. Na própria vida dele. Do nascimento, os problemas, o contato com a mãe sempre onipresente, viveu 99 anos. O pai que era um escritor também, ele vai jogar no filho uma ideia de que a realização da vida do filho, ela vai ser a realização do pai. Vai jogar essa ideia pro Borges, e isso vai ser algo que o Borges vai levar praticamente a vida toda, até ele descobrir essas conexões lá de 1920, 1930. O pai coloca uma faca na mão dele, uma faca, e fala para ele que ele tinha que ser um guerreiro. Ao mesmo tempo, essa mistura paterna, né, que o do pai, que também geneticamente ficou cego e morreu cego. Eles percorreram a Europa inteira, lá por volta de 1920. O pai saiu da Argentina com a família, foi morar em Genebra, foi morar em outros cantos. Esse contato que o Borges teve com a Europa logo cedo, com a própria Suíça, quer dizer, a Suíça era um segundo país para ele. Essa mentalidade, esse envolvimento que ele vai ter com os escritores espanhóis, com a Espanha da década de 20, com o Garcia Lorca e tantos outros, com a cultura espanhola, com os escritores, com os artistas, com o surrealismo. Ele vai montar, ele vai criar revistas, ele vai trazer o modernismo para a Argentina, o modernismo que estava acontecendo na Europa, que estava acontecendo na Espanha. Ele vai trazer esse modernismo, ele vai criar revistas, ele vai chacoalhar a Argentina, Buenos Aires, desses anos 20, vai ter esse contato do crioulo, do passado, do nacionalismo argentino, esse nacionalismo que vai incomodar ele a vida toda, essa questão que vai deixá-lo incomodado, a mãe extremamente fincada num tradicionalismo argentino do século XIX, isso vai incomodá-lo, ele não vai saber como sair disso. Vai ter um problema que ele vai se apaixonar por uma mulher, uma ruiva, chamada Nora Lange. Essa Nora Lange é uma mulher que ele praticamente, assim, ele vai se apaixonar de uma forma por essa mulher. Ele vai ter um envolvimento com ela, assim, bem platônico, e a mulher, no final das contas, não vai querer nada com ele, ela vai casar com um adversário dele, um outro sujeito, um Olivério Girondo. Esse Olivério Girondo vai ser um rival dele como escritor, vai ser um rival, vai levá-lo justamente nesse processo, e ele vai se perder nisso, vai se perder nessa paixão por essa mulher. Ele vai ter problemas, ele vai ter problemas. A Argentina vai viver a partir da década de 30, ela vai viver sobre golpes militares, vai surgir o Perón, e com o Perón ele vai odiar esse peronismo, também os peronistas também vão odiá-lo. Ele vai se perder, né, entre os anos 30 até os anos 1930 até 1941, quando ele publicar lá, ele vai estar publicando alguns textos, e esses textos vão virar ficções, né? Vão virar ficções. Este livro aqui, ele vai surgir, porque ele escreveu poemas,
escreveu vários textos, mas ele está perdido por conta dessa paixão por essa Nora Lange, e a Nora Lange não vai querer nada com ele, e ele vai também se apaixonar pela irmã, mas aí vai ter o problema da mãe. A mãe não quer que ele se envolva com essas mulheres. Mas ao mesmo tempo ele quer fazer esse contraponto com a mãe, porque ele quer se libertar dessa mãe, ele quer ser independente, mas ele não sabe como, e vai ter os problemas justamente da cegueira, que vão começar a incomodá-lo, a incomodar. A mãe ali sempre presente, cuidando dele. A mãe cuida do pai, o pai cego até morrer. Depois a mãe vai cuidar também do filho. E ele não sabia bem como lidar com as mulheres. Ele era um homem de leitura, um homem de literatura. O Borges era mas ele não sabia como lidar com as mulheres, o que as mulheres queriam. E as próprias mulheres olhavam assim, via aquilo ali mais como uma amizade. Isso incomoda ele profundamente, e isso vai resvalar exatamente nos textos. Ele vai colocar essa loucura nos textos. Ele vai descobrir a Divina Comédia. Ele vai descobrir a Divina Comédia. Essa Divina Comédia vai ter justamente lá o Dante Alighieri. O Dante Alighieri no texto da Divina Comédia vai ter a condução da grande amada, a Beatriz. A Beatriz vai ser o condutor, né, com o Virgílio. E aí ele vai criar na cabeça dele que essa Nora Lange é uma espécie de Beatriz. Aí é que vai aparecer os grandes textos, né? Vai aparecer os grandes textos que vão dar a ele a imortalidade, justamente por conta dessa paixão não correspondida. É aquele ponto, como eu falei, vão aí pensando que o Borges era apenas aquele sujeito que vivia, né, entre os livros, vivia só estudando, que não tinha nenhum problema pessoal, nada, teve problema pessoal. Vai surgir exatamente lá nos anos 40 o peronismo. Esse peronismo com a Eva Perón vai ser algo que vai destruir com a Argentina, né? Vai ter consequências funestas para a Argentina, golpes militares. O Perón vai cair lá por volta de 1954, 55, vai cair. Vai haver, eu já contei isso, né, num vídeo contando sobre a Eva Perón, o que aconteceu com o corpo da Eva Perón. Vai haver uma espécie de redemocratização do país. Ele vai acreditar na democracia. Ele é um antiperonista, anticomunista ferrenho. Ele tem problemas com Pablo Neruda, né? Ele não gosta do Neruda, por Neruda ser justamente um socialista, comunista. E aí ele vai ser descoberto por volta de 1960. Ele vai ser descoberto, o francês, tanto o espanhol quanto o francês vão descobri-lo, né? Vão descobrir os textos dele. Ele vai ganhar um prêmio em 1960. Ele vai ganhar um prêmio, e esse prêmio vai distribuir os textos dele, né, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Ele vai ter tradutores, os textos dele vão rolar nos Estados Unidos também, vão aparecer nos Estados Unidos. Isso vai dar fama para ele mundial, mas isso incomoda, assim, o que incomoda ele nesse período é que ele continua, sei lá, em 1960 com 60 anos, solteiro, e sob os cuidados da mãe. Nesse período ele já está cego. A mãe viaja com ele por toda a Europa, né? Vai com ele para os Estados Unidos. Assim, aí as pessoas acham, né, que a mãe é a esposa dele. Assim, quem olha de longe, assim, lá vai aquela senhorinha, né? Aquela senhorinha com o seu marido, né? Só que ela era a mãe dele. Era a mãe dele, andando com ele pela Europa, andando com ele pelos Estados Unidos. Ele vai conhecer a Maria Kodama lá pelo fim dos anos 60. Ela 37, 67, ela tem 20 anos de idade, por aí. Ela tem 20 anos de idade, ela vai trabalhar com ele como secretária. A mãe já está muito idosa, né, para cuidar dele, e a mãe já meio que assim, já está com seus 80 anos, 90 anos. A mãe vai perceber o seguinte: o Borges precisa
o Borges precisa de uma pessoa que cuide dele, né? Precisa de uma pessoa que cuide dele. Não dá para eu ficar andando com o Borges para cima e para baixo mais. Aí meio que contratam, né? Ela é contratada assim para ser uma espécie de secretária do Borges, fazer traduções, ajudar nas traduções. Ele tem pessoas que ajudam ele, né? Ajudam ele exatamente nesse tipo de trabalho. Ajudam ele nesse tipo de trabalho. Vão ajudá-lo. E o Borges, passando a década de 60, a década de 70, fazendo conferências, os textos espalhando, ele vem ao Brasil, aqui nem no livro até não fala, mas ele veio no Brasil aqui por volta de 2 vezes ao Brasil, né? Em 1970 e na década de 80. Ele veio ao Brasil 2 vezes. Ele rodou a América Latina, rodou a Europa, Estados Unidos, sim, com fama mundial. Nós vamos ter esse o período na Argentina novamente, né? O peronismo não dá tréguas, não dá tréguas. Ele vai ter problema exatamente com o peronismo. Os peronistas não gostam dele, acham que ele não é nacionalista. Ele nem quer ser nacionalista, não tem nada com isso. Ele quer uma democracia. Na Argentina vai sofrer o golpe. O Perón vai ser reeleito, vai ser eleito de novo na década de 70, vai voltar. O Perón vai morrer, o Perón vai colocar a esposa lá, Isabelita, para ser presidente, ela era vice do Perón, o país indo pro buraco, aí os militares tomam o poder, né, em 1976, o Rafael Videla, ele vira o general, né, de plantão, o Borges apoia o golpe militar, e também apoia o golpe militar do Pinochet também em 73. E isso traz para ele problemas, né? Porque o Borges, como eu digo, peronista ou comunista, para ele dava no mesmo. Então ele vai esculachar com os peronistas e vai tomar café, vai ser convidado para tomar café com o Pinochet, vai ser convidado para tomar café com o Rafael Videla. Quer dizer, com o tempo ele vai reparar que pessoas, né, ele vai saber que pessoas estão desaparecendo na Argentina. As mães da Praça de Maio vão atrás do Borges. A princípio ele imagina que aquilo ali é uma... Assim, estão querendo tirar vantagem dele, né? Aquelas mães da Praça de Maio, elas são assim, elas são comunistas, peronistas, né, no caso. Mas aí ele percebe que realmente o barco está afundando dos militares lá, dos generais, dos militares, e ele vai apoiar a redemocratização do país, que vai acontecer em 1983, quando o Raul Alfonsín virar o presidente da Argentina. E aí vai ter os anos finais, né, os anos finais de 83 até 86, quando ele vai morrer em Genebra. Deixa eu pegar só uns pedaços, uns textos aqui, para a gente situar toda essa história de 86 anos. 86 anos de vida, 86 anos problemáticos, viu? Ele não foi um hominho assim, só leitor. Vamos ficar aqui na biblioteca, vamos ler aqui os textos aqui, a vida vai passar e eu escrevo aqui porque essa é a ideia que ele passava. Inclusive, até aqui no próprio texto, deixa eu marcar essa página aqui para eu não deixar sair, que o próprio autor aqui, ele vai falar exatamente sobre isso aqui no prefácio do livro. Foram perguntas assim que me levaram a empreender esse estudo biográfico. Em um ensaio de 1926, intitulado Profession de Fe Literária, Borges havia declarado: toda literatura é autobiográfica em última instância. Tudo é poético na medida em que confessa um destino, na medida em que nos dá um vislumbre dela. A substância autobiográfica de uma obra reconhecia podia às vezes tornar-se invisível pelos acidentes que a encarnam, mas subsistia assim mesmo como um coração que bate na profundeza. Mesmo depois de ter alcançado fama extraordinária, Borges costumava indicar a correspondência que existia entre vida e obra. Quando lhe perguntaram, por exemplo, se as circunstâncias da vida tinham influenciado sua obra, respondeu: poderosamente. As experiências sentimentais também? Muito, muito.
e não viu inconveniente em aludir ao fundo de sexualidade subjacente a seus textos. Creio que, como passei a vida pensando em mulheres, ao escrever tratei de pensar em outras coisas. E acrescentou: claro que isso é freudiano. Tampouco ocultava a técnica deliberadamente críptica que às vezes empregava. Senti os contos muito profundamente, tão profundamente que os contei, digamos, usando símbolos estranhos, de maneira que as pessoas possam não perceber que eles eram todos mais ou menos autobiográficos. Os contos eram sobre mim mesmo, minhas experiências pessoais. Ó, quando, nos últimos anos em particular, incomodava-lhe a fama de escritor frígido que havia adquirido. Sou um sentimental, diria que desagradavelmente sentimental, muito sensível e vulnerável. O que acontece é que quando escrevo, faço por meio de símbolos, nunca me confesso diretamente. As pessoas supõem que essa álgebra corresponde a uma frieza interior. Mas não é assim, meu amigo, é o contrário. Essa álgebra é uma forma do pudor e da emoção. Olha aqui. Aí, aqui. Então, ao falar com um parente de Borges sobre as irmãs, fiquei surpreso quando ele comentou que o escritor estivera apaixonado não só por Haidé, como era geralmente reconhecido, mas também por Norá. Ele era foi apaixonado pelas duas irmãs, e as duas irmãs só viam ele como um autor, como um escritor, como um homem, né, bibliófilo, mas não como um homem para ter alguma coisa. Isso arrebentou com ele. Mas por conta exatamente disso, ele virou o escritor que virou. Ele se obrigou. Ele pensou em suicídio, tá? Ele pensou em suicídio várias vezes. Nos textos dele também alude a isso. Ele não se matou por pouco. Por pouco. Ele não teve coragem. Questão da honra, que era lá do passado da família. Ele não fez isso. Por pouco. Por pouco a gente não teria Jorge Luiz Borges. Olha só. Mas também por Norá. Quando abordei a questão com o escritor Adolfo Bioy Casares, amigo íntimo de Borges desde 32, ele garantiu que efetivamente Borges havia sido apaixonado por Norá. Quando o conheci, notei que Norá era uma velha obsessão dele. O amor por Norá, ele me disse, havia precedido o amor por Haidé, e além disso, houve certa reciprocidade. Segundo Bioy, essa obsessão pelas Lange era evidente até os anos 40. Quando falava das duas, queria comunicar um pouco o encanto que sentia por elas, mas por outro lado também havia algo como dor, desejo de passar para outro assunto, porque se via que o afetava muito, tinha uma atitude um tanto insólita, o que se chama em francês de dep, um pouco desiludido, como se também quisesse exprimir uma rejeição de algo que o obcecava. Por isso que eu falei, ele vai buscar na Divina Comédia. Ele vai buscar na Divina Comédia criar essa na cabeça dele, na cabeça dele essa figura da mulher como que vai tirá-lo desse inferno pessoal. Uma figura que está na mente dele. Ao longo de 6 entrevistas, Bioy Casares me comunicou que podia se lembrar do que chamou de vida secreta de Borges com as irmãs Lange. Olha só, isso aqui é interessante, hein? É exatamente isso aqui, ó. Um biógrafo não podia deixar passar depoimentos oferecidos isoladamente por pessoas não autorizadas. Borges, no entanto, nunca se referiu em público a seu amor por Nora Lange. Mas em O Jardim de Veredas que se bifurcam, um dos personagens pergunta ao outro: numa adivinha cujo tema é o xadrez, qual é a única palavra proibida? A resposta é a palavra xadrez. Eu também descobriria que o assunto nunca declarado abertamente por Borges apareceu cifrado em seus textos em alusões crípticas que pouco a pouco deixavam transluzir uma sutil trama de correspondências e ecos que delatavam a história dessa paixão oculta. Ficou evidente que a rejeição de Nora Lange foi a causa da grande reviravolta que sofreu nos anos 20. Já em 27 se observa uma mudança violenta em suas ideias literárias que desencadeia a transformação do jovem poeta criolista no escritor desiludido, cético, kafkiano, que aparecerá uma década mais tarde. Por conta dessa problemática dele, né, que o autor aqui vai descobrir, que está oculto no que o Borges colocou. Por isso que eu falei, essa chave é importantíssima. Importantíssima. Você que vai pegar aí os textos do Borges, se você se perder nesse labirinto, saiba que já desnovelaram
esse labirinto, já tiraram, já jogaram a linha para você poder passar, né, e sair dessa encruzilhada, desse terror borgiano, de se perder nesse labirinto infinito, que são os textos do Borges. Que é exatamente esse mesmo processo que eu vejo no Kafka. São assim, você não... Mas que o segredo também está lá no pai, está lá na história do pai, da criação do pai, a própria relação do Kafka com as mulheres também. Da mesma forma. Esse é o segredo que você vai tirar, você vai puxar essa linha e você vai conseguir sair desse labirinto sem ficar, né, se perder. Olha lá, como detalhe no livro, Borges teve outras excepções sentimentais que influenciaram sua obra, mas em meados dos anos 60 conheceu Maria Kodama e essa amizade se transformou num laço afetivo que floresceu em amor mútuo por volta de 71. Minha biografia descreve as distintas etapas da longa relação com Maria Kodama e demonstra como esse amor inspirou novos temas em sua poesia e em sua ficção. Nessa terceira etapa, Borges tentou mitigar seu ceticismo com um pouco da paixão da juventude. Deixa eu pegar aqui o material que eu tinha separado aqui. Aqui, ó. Olha só isso aqui. As atividades literárias e políticas de Borges estavam muito intimamente entrelaçadas com seus problemas pessoais. Como se fosse suficiente a rejeição de Nora em favor de seu rival Girondo e sua subsequente partida para Oslo, a Nora, né, foi embora, né, largou o Borges, nem aí. Suas atividades foram afetadas também por problemas de visão. Ele sofria de miopia aguda desde a infância, mas no último ano se desenvolvera catarata, uma moléstia que atacara seu pai e devia ser hereditária. No início de março de 28, fez uma operação, a primeira das 8 que sofreria antes de ficar cego, cerca de 28 anos depois. Essa cirurgia ocorreu justamente algumas semanas antes da data da seleção do candidato radical à presidência, em 24 de março de 28. Borges e seus amigos haviam decidido publicar um folheto em que cada membro do Comitê de Jovens Intelectuais Irigoyenistas mostraria suas razões para apoiar seu candidato. Mas Borges ainda estava se recuperando da operação e não ditou para sua mãe uma carta. E então ditou para sua mãe uma carta que é quase com certeza sua contribuição para o folheto. Aí vai aqui, né? Temos aqui a exposição mais completa de suas posições políticas que o jovem Borges divulgara até então. Ó, aí vou ler só um trechinho aqui, porque essa carta é longa. Olha só o primeiro parágrafo. Acabei de ser operado e tenho habitado a escuridão por alguns dias. Dias que certamente não merecem a honra de serem relembrados. O que não me permite qualquer elaboração retórica ou exploração detalhada no papel. É por isso que escrevo pela mão de outra pessoa e com a simplicidade nascida da pressa. Aqui, ó. A partida de Nora havia deixado Borges num estado de total abatimento e, na ausência da amada, seu sentimento do nada, da personalidade, ameaçava tragá-lo novamente. Embora tenha retomado seu hábito de explorar os bairros de Buenos Aires após a cirurgia no olho, havia um lado desesperado nessas perambulações. Aventurava-se altas horas da noite nas áreas mais mal afamadas, lugares onde delinquentes andavam armados com facas e revólveres e se sabia que cães ferozes atacavam os transeúntes. Em certa ocasião, escapou por pouco de ser agredido quando caminhava com Ulisses Petit de Murat e Sisto Pondal Rios pela Bajo, em Belgrano, distrito mal cheiroso de aras e estábulos e conhecido refúgio de pequenos criminosos. Com sua visão fraca, Borges usava uma bengala para tatear o caminho na escuridão ao longo de uma cerca de metal, e o barulho dela chamou a atenção de um grupo de rufiões que começou a gritar insultos aos 3 amigos. Quando os homens se aproximaram, Ulisses e Pondal Rios decidiram fugir correndo, mas Borges não arredou o pé, e para o horror deles começou a provocar a fúria dos bandidos, pondo em dúvida a masculinidade deles. O que você está dizendo, Rosita? Não consigo ouvi-la, Pelágia. No fim, Ulisses e Pondal tiveram de arrastá-lo para uma estação ferroviária próxima e jogá-lo por cima da catraca, de onde correram para a segurança comparativa do centro de Belgrano. A violência, no entanto, atraía Borges como imã. Era como se ele só se sentisse vivo, pondo-se no caminho da briga, do burburinho e da morte.
Alguns meses depois, mandaria um postal a Ulisses em que descrevia um incidente ocorrido na rua Montenegro, perto do cemitério da Chacarita. Algumas noites atrás, aproveitando-se de nossa ausência, floresceu um tiroteio entre a polícia e alguns arruaceiros naquela pequena rua. E um desordeiro foi baleado. Ele se chamava, com um apropriado senso de cor local, Antônio Rosendo. Com efeito, a vida tinha o costume de se aproveitar da ausência de George, por mais que tentasse sentir emoção de estar vivo. O toque do punhal, o poder do tigre, a vida estava sempre em outro lugar, fora do alcance. E como a mulher não quis nada com ele, ele simplesmente se jogou no... Ele se jogou aqui, ó, os parentes, né, do Borges. Esses parentes aqui, ó. Ai, aqui. Os parentes do Borges. Os antepassados, né? A mãe no colo da avó. A mãe no colo da avó. Deixa eu só tirar um pouquinho isso aqui. Deixa eu botar aqui. Isso. Aqui, ó. Agora tá dando pra ver legal. Tá vendo? Isso aqui são os avós paternos e maternos. Todo esse pessoal, essa tradição, né? Aqui, ó. Essa tradição estava entranhado nele. Olha, um desenho do Borges aqui com 4 anos de idade. Eu estava desenhando um tigre. Estava desenhando um tigre aqui com 4 anos de idade. Olha o Borges mais novo. Aqui vamos ter justamente a Nora Lange. Ó. A Nora Lange aqui. Ó. Exatamente aqui. Vendo? Essa Nora Lange aqui foi a grande paixão da existência dele. Isso, por conta desta mulher, ele, como eu falei, ele publicou o melhor, né? O melhor ele criou um universo que foi aí, ele foi responsável exatamente por essa criação literária que deu voz à América Latina. Porque como eu já até falei aqui, né, nos melhores contos da América Latina, com tradução, com organização do Flávio Moreira da Costa, um livro de contos que tem no canal, tá? Não perde, tem no canal que eu fiz. O Borges, ele dá o pontapé inicial para esse universo, ó. O Borges mais novo, o Borges, inclusive, com a irmã aqui, ó. Com a irmã aqui, vendo? Aqui. A Nora aqui numa festa, vendo? Vestida de sereia. Vendo? Essa Nora Lange foi a mulher que... Aqui, ó, Borges e sua mãe em Londres, em 1963. Borges com Adolfo Bioy Casares. Borges e Stella Canto em 45, foi uma mulher também que ele teve alguma amizade, né? Alguma amizade. E o Borges com a Maria Kodama. Tudo aqui, ó. Borges com a Maria Kodama. Falecida em 2023. 2023, pasmem, com 86 anos de idade, 2023 com 86, a mesma idade que o Borges tinha em 86 quando faleceu. Olha aqui a mãe do Borges, ó. A mãe do Borges aqui. Né? Aqui. Mãe do Borges. Acompanhando ele nas viagens. Olha aqui a Maria Kodama mais nova aqui, ó. Isso aqui é nos anos 60. Maria Kodama. Nos anos 60. Anos 60, 70. E o túmulo do Borges, né? O túmulo do Borges em Genebra, na Suíça. Foi enterrado lá em Genebra, na Suíça. Deixa eu pegar mais umas passagens aqui. Deixa eu destrinchar mais uma coisa aqui. Essa independência de Nora Lange encontrou expressão em sua amizade com um terceiro homem, que é a Nora Lange, né? Ela acabou fazendo amizade com o Pablo Neruda. Olha isso. Aí piorou. O poeta chileno Pablo Neruda, que chegou a Buenos Aires em 28 de agosto para assumir o posto de cônsul na Embaixada do Chile. Os dois se deram tão bem que gostavam de fazer exibições jocosas de sua afeição mútua em lugares públicos. No restaurante da moda, o Les Ambassadeurs, por exemplo, pediram certa vez à orquestra que tocasse a marcha nupcial enquanto desfilavam de braços dados pelo salão. Depois de outro jantar regado a muita bebida no restaurante da Corrientes, o grupo todo saiu para a rua cantando e gritando, e consta que Nora anunciou: "Pablo, vou dormir com você essa noite!" Neruda respondeu às gargalhadas: "Será um prazer!" O Neruda era tudo aquilo que o Borges não era. Tudo aquilo que o socialista, conquistador de mulheres,
entendeu? Tinha lá o charme, tinha todo um jeito de chegar nas mulheres, poeta do amor, né? Assim, o Borges tinha uma verdadeira ojeriza pelo Pablo Neruda, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1971. Yeah! Olha aqui, ó. Em outubro, o mundo literário portenho ficou deslumbrado com a chegada do poeta espanhol Federico García Lorca, que ficaria por cerca de 6 meses até abril de 1934. E logo tornou-se o assunto da cidade. Era festejado onde quer que fosse, e suas palestras, recitais e peças receberam resenhas fulgurantes na imprensa argentina. Durante sua estada em Buenos Aires, travou uma grande amizade com Pablo Neruda, e nos meses seguintes encontraram-se com frequência em um jantar do PEN Club, o PEN Club, no Plaza Hotel. Os dois poetas deliciaram o mundo literário argentino ao fazer um discurso ao alimão, em parceria, revisando-se na fala, um em cada extremidade da mesa. Em outra ocasião famosa, o magnata da imprensa Natálio Botano ofereceu um grande banquete em homenagem a Lorca em sua casa de campo. Um boi inteiro assado foi levado à mesa por 10 garçons vestidos de gaúchos. Mas a fofoca posterior veio do fato de Lorca ter torcido o tornozelo quando caiu de uma escada em circunstâncias misteriosas. Parece que depois do jantar ele acompanhou Neruda e uma poetisa numa caminhada pelo terreno da casa de Botana, e os três subiram numa torre para tomar o ar da noite. Neruda se entusiasmou com o romantismo do momento e, como escreveria em suas memórias, o Confesso que Vivi, né? Tomei a moça dourada em meus braços e, quando a beijei, não pude deixar de notar que ela era uma mulher de carne e osso, firme e bem fornida. Estimulado por essa descoberta, Neruda pediu a Lorca que ficasse de vigia para ele na entrada da torre, mas o espanhol caiu ao descer correndo as escadas, levando o encontro improvisado a um final infeliz. Nos 15 dias seguintes, Lorca ficou deitado no quarto de hotel com o pé enfaixado e correu o rumor de que a moça que havia causado toda a excitação não era outra senão Nora Lange. O Borges, ai meu Deus, deve ter morrido com isso, cara. Porque imagina que uma mulher que você é absurdamente apaixonado, você não tem o menor jeito para chegar nessa mulher, pedir em casamento, sei lá. E ela vive, ela era de boas. Ela era de boas. Lá por volta de 1925, 1926, o Borges apresentou ela aos textos, meio que ensinou ela a escrever bem. Ela acabou virando romancista, poeta, etc, etc. Tudo, e depois essa mulher cai nos braços assim do Neruda. E assim, e não quer saber dele. Vários dos textos do Borges, vai fazer referência a essa Nora Lange. Vai fazer referência a isso. Vários dele, vários. O livro aqui, ele vai destrinchar isso para você. Olha aqui outra passagem. Ó. Em 37, Bioy começou a trabalhar num romance novo. O Bioy Casares, que ele conheceu Borges, tinha seus 20 anos de idade. E ele se tornou um grande amigo do Borges durante praticamente a vida toda. O Bioy Casares morreu, se não me engano, em 99. Tá? Morreu em 99, virou um dos grandes amigos do Borges, e o Borges escreveu livros com ele, Busto Domecq, fez um monte de livros com ele, e vai dizer aqui, ó, em 37, Bioy começou a trabalhar num romance novo, cuja ideia básica lhe ocorreu depois de ver seu reflexo repetido nos 3 painéis de um espelho veneziano no tocador de sua mãe. Imaginou uma máquina capaz de produzir uma imagem holográfica perfeita de uma pessoa. De início, pensou em escrever um ensaio falso, à maneira de Borges, e comentar a invenção da máquina. Mas depois as possibilidades romanescas de minha ideia provocaram uma mudança de plano. Trabalharia nesse projeto nos 3 anos seguintes, tempo em que sofreria uma metamorfose completa como escritor. O resultado foi A Invenção de Morel, este texto que eu tenho aqui em mão, que tem no canal. Ó. Isso aqui é A Máquina Fantástica, foi colocar esse título aqui, né, em português, nos anos 70, Máquina Fantástica. Eu tenho essa resenha deste livro do Bioy Casares aqui, A Invenção de Morel, a crônica de um naufrágio que encontra um grupo de pessoas numa ilha deserta e acaba descobrindo que elas são imagens holográficas projetadas por uma máquina inventada pelo epônimo Morel.
Esse romance fez a reputação de Bioy e se tornaria um clássico da literatura latino-americana, publicado em 1941. 1941. Quer dizer, em 41, o Bioy Casares já era grandioso, né? Já era grandioso, justamente com a invenção de Morel, este livro aqui, ó. Este livro aqui, clássico. Não deixem de assistir o vídeo que eu fiz e também não deixem de ler. Tem hoje tá fácil, hoje é justamente a invenção de Morel. Essa aqui é uma edição dos anos 70, essa aqui. E o Borges, né, pode ter funcionado como um catalisador para a imaginação criativa de Bioy. Mas o que quer dizer de sua literatura, na literatura do próprio Borges, nesse período? Ele parece ter abandonado a narrativa por essa época e se voltado para o teatro. Aí o Borges vai compor algumas peças de teatro. O Borges estava perdidinho por conta dessa paixão louca pela essa Nora Lange. Essa paixão, né? Essa paixão desmedida, que aí ele vai se, como falou o autor da biografia, ele vai se transformando ao longo do tempo. O que levou ele a ter essas mutações ao longo da longa vida dele, né? 86 anos dos acontecimentos que fizeram ele se tornar o que se tornou, né? Em seu primeiro dia de trabalho, o Borges ele vai trabalhar na biblioteca, lá no, como é que fala? Seria no Cantão, um lugar lá de Buenos Aires, assim, o bairro pobre, seria periferia, né? Ele precisando de dinheiro, ele vai trabalhar lá, ele vai trabalhar nessa biblioteca, passar um tempo lá trabalhando. Em seu primeiro dia de trabalho, surpreendeu-se ao descobrir que éramos em torno de 50 funcionários, produzindo o que podia ter sido feito com facilidade por 15. Foi posto a trabalhar na catalogação e logo descobriu que o acervo da biblioteca era tão magro que essa atividade era desnecessária. De qualquer modo, decidiu fazer um trabalho honesto, mas no dia seguinte foi levado a um canto por seus colegas e censurado por trabalhar demais. A catalogação foi planejada para dar alguma aparência de trabalho, então ele deveria racionar, né, o número de livros que classificava por dia ou todos perderiam o emprego. Se havia alguma vantagem em seu emprego na biblioteca, era que podia terminar sua cota diária de catalogação em 1 hora e passar o resto do tempo lendo ou escrevendo no porão ou no telhado no tempo quente do verão. Afora isso, a vida na Miguel Caner, nome da biblioteca, era bastante triste para um escritor como Borges. Nenhum de seus colegas revelava qualquer interesse por livros. Passava o tempo falando de futebol e corridas de cavalo ou contando piadas obscenas. Exibia um machismo grosseiro que Borges julgava repelente. Certa vez um deles tirou a camisa para mostrar as cicatrizes que ganharam em briga de faca. E quando uma leitora foi violentada no toalete, todos disseram que isso tinha de acontecer, já que o toalete de homens e o de senhoras ficavam um ao lado do outro. Deu-se conta da situação em que caíra quando um colega encontrou numa enciclopédia o nome de um tal de Jorge Luiz Borges, fato que o surpreendeu pela coincidência de nossos nomes e datas de nascimento. Borges no mato sem cachorro. Totalmente perdido. O Bioy Casares já era... O Bioy Casares, em 41, já era o autor conhecido nacionalmente na Argentina. E o Borges? Estava trabalhando numa biblioteca. A vida Como eu falei, ele só vai... ao longo desse período ele vai se reconstruindo. Mas aqui, quem sabia lá quem era Jorge Luiz Borges, gente? Quem sabia? O Bioy Casares já era um autor nacionalmente conhecido. Mas ele não. Por isso você aí que está enrolado, você que está enrolado na sua vida, você tem planos, né? Mas muitas vezes está desestimulado, porque pensa que não vai acontecer nada na sua vida. Quando você lê uma biografia dessa como a do Borges aqui, você vai vendo que uma hora vai acontecer. Uma hora vai acontecer. Se Deus querendo, uma hora vai acontecer. E o Borges foi exatamente isso. Demorou pra caramba. Ele escrevia, ninguém lia os textos dele. Os próprios contos que foram dar no Ficções e outros, ele escrevia nos jornais, nas revistas, ninguém nem lia.
E aí depois ele juntava esses textos e publicou em livros. Aí começou-se um burburinho em torno do Borges. Mas demorou pra caramba pra acontecer alguma coisa. Ó, falando sobre o pai aqui, né? Na época da morte de seu pai, Borges estava envolvido na tradução de uma seleção de contos de Kafka para a editorial Losada. E seria Kafka que lhe ofereceria os meios para explorar mais as relações ambivalentes com seu pai e o fantasma do herói ancestral deles. No prólogo dessas traduções, ele observaria que o escritor tcheco havia sido intimamente menosprezado e tiranizado por seu pai e que o próprio Kafka declarara que toda sua obra procedia desse conflito e de suas persistentes meditações sobre as misteriosas misericórdias e as ilimitadas exigências do poder do pátrio poder. Duas obsessões regem a vida kafkiana: a subordinação e o infinito, motivo pelo qual nenhum dos três romances que escreveu são completos, pois o pathos desses inconclusos romances nasce precisamente do número infinito de obstáculos que detêm e voltam a deter seus heróis idênticos. Extraordinário. Borges devia ter em mente o pathos de seus próprios romances inconclusivos, as duas tentativas do autobiográfico, a aproximação a Almotazin ou Aprelmart, seu igualmente inconclusivo esforço de tornar infinito o tempo na forma narrativa. Graças a Kafka, ele atribuiu esse fracasso a uma misteriosa inibição derivada do poder paternal. Em maio, pouco mais de 2 meses após a morte do pai, publicou uma tradução de Diante da Lei. Diante da Lei. O conto curto de Kafka sobre um homem que é impedido por um obstáculo invisível de atravessar uma porta aberta. O protagonista pede para ser admitido na lei, mas o guarda lhe diz que não pode deixá-lo entrar por enquanto e avisa-o de que existem outros salões lá dentro com outros guardas ainda mais poderosos do que ele. O homem espera por muitos anos pela permissão para entrar e, por fim, quando está à beira da morte, pergunta ao guarda por que ninguém mais pediu para entrar na lei. O guarda lhe informa então que aquela entrada era reservada somente para ele e agora que ele está prestes a morrer, ela será fechada. Na curiosa incapacidade do personagem de desafiar a proibição do guarda, Borges deve ter reconhecido uma inibição idêntica em si mesmo e em seu pai também, sem dúvida, baseada no temor de desafiar a autoridade. Caramba, hein? E lendo a biografia, dá para reparar como o processo é kafkiano. Como esse processo é kafkiano. O Borges, ele se enredou nesse universo kafkiano. Ele se enredou nisso. Entendeu? Ele vai... Esse processo não cessou. Até morrer. Até morrer. Todas as dúvidas, todos os processos mentais, tudo imbuído nos textos. Tá lá. Para quem quiser, né? Só você querendo tá lá. Não, você não escapa desse universo. Ele não escapa disso. Não escapa disso. É um negócio impressionante. Impressionante. Que outra passagem, ó. Por uma das estranhas ironias que pareciam se manifestar periodicamente na vida de Borges, algumas reflexões sobre a morte do autor foram interrompidas por uma súbita colisão com a realidade de sua própria morte física num acidente estranho que ocorreu no Natal de 38. Borges foi buscar uma moça em seu apartamento na rua Ayacucha, a cerca de 5 quadras de onde ele morava, na Avenida Pueyrredon, para levá-la a jantar com sua mãe. O elevador estava com defeito, então resolveu subir correndo pelas escadas, mas a iluminação era ruim e ele bateu com a cabeça na aresta de um batente recém-pintado que fora deixado aberto para secar. Apesar de receber os primeiros socorros, o ferimento infeccionou e durante uma semana ele ficou de cama, com febre alta e sofrendo de insônia e alucinações. Uma noite perdeu a fala e teve de ser levado às pressas a um hospital para uma operação de emergência no meio da noite. Estava com septicemia e durante um mês ficou entre a vida e a morte. Quando se recuperou, teve medo de estar mentalmente prejudicado e não conseguia escrever mais. Decidiu escrever alguma coisa que nunca fizera antes, para não se sentir tão mal se fracassasse.
E isso levou a escrever Pierre Menard, autor do Quixote, enquanto convalescia nos meses de verão entre janeiro e abril de 39. O conto foi publicado na Sur, em maio, e embora recebesse elogios de seus amigos, isso não foi suficiente para dissipar seu sentimento de fracasso. Ainda estava oprimido pelas preocupações que precederam seu acidente, preocupações que só podem ter se agravado quando, em julho de 39, perdeu o emprego de editor da página literária quinzenal de El Rogar. Restava-lhe apenas o terrível emprego na biblioteca Miguel Canet, e sua depressão pode ser avaliada pela leitura de um ensaio que publicou em agosto, chamada La Biblioteca Total, no qual imaginava o universo inteiro na forma de uma biblioteca. A biblioteca total baseava-se na ideia de que, dado um período suficientemente longo de tempo, um número limitado de letras ou símbolos geraria um número finito de combinações e, em consequência, de livros. Essa biblioteca, portanto, conteria todos os livros que poderiam ser escritos e descreveria tudo o que existia ou poderia existir no universo. Nela, todos os escritores seriam reduzidos à condição de Pierre Menard, pois, como Lewis Carroll observou, não poderiam se perguntar que livro devo escrever, mas somente qual livro devo escrever. Por mais terrível que fosse essa ideia para Borges, ele foi adiante e imaginou uma biblioteca total, imersa na imensidade apavorante do tempo infinito, em que, para cada linha inteligível de texto, haveria milhões de insensatas cacofonias, barafundas verbais e incoerências, em que era concebível que as gerações dos homens pudessem passar sem que as estantes da biblioteca monstruosa oferecessem uma única página tolerável. O pesadelo da biblioteca total lembrava de um pesadelo análogo, a Trindade, e associava ambos à ideia de inferno. Um dos hábitos da mente é a invenção de imagens horrorosas. Ela inventou o inferno, inventou a predestinação ao inferno, imaginou as ideias platônicas, a quimera, a esfinge, os números transfinitos, anormais, em que parte não é menos copiosa que o todo. A máscara, os espelhos, as óperas, a trindade teratológica, o Pai, o Filho e o Espírito insolúvel, articulados em um único organismo. A biblioteca, a forma platônica da biblioteca do Pai em Palermo, onde ele se criara, ou da biblioteca Miguel Canet, na qual trabalhava, tornaria-se a metáfora suprema do solipsismo para Borges, um contramundo idealista, uma prisão de irrealidade tão difusa que era como se o próprio universo vivo tivesse se transformado no inferno de livros infindáveis. Procurei resgatar do esquecimento um horror subalterno, a vasta e contraditória biblioteca, cujos desertos verticais de livros correm o risco incessante de se transformarem em outros, e que tudo afirmam, negam e confundem como uma divindade que delira. Ele estava no mato sem cachorro. Então, nesse período, ele vai inclusive, como eu falei, pensar nos suicídios. Ele vai estar assim completamente. Esses textos vão virar clássicos. Mas quando ele estava fazendo isso aqui, era só. Ele estava na barra fundamental. E isso vai virar materiais extraordinários. Mas aqui, nesse período, ninguém queria saber. Ninguém. Nem ele mesmo. Depois que ele vai reunir esse material. Depois ele vai reunir esse material para livro. Aí vai começar a ganhar prêmio, vai começar a ser reconhecido na Argentina. Mas nesse momento aqui, nada. Borges, aqui ó, a vitória dos aliados em 45 trouxe novas esperanças de que o final da Segunda Guerra Mundial pudesse testemunhar uma restauração da democracia na Argentina. Aí vai estar aqui, né? Estão pensando que o Perón vai cair, né? O Perón não vai cair nada. As coisas aqui vão, na Argentina, os fascistas, eles tomaram o poder aqui e está distante, longe demais das capitais, né? Longe demais do mundo. Então se tem a ideia de que com o fim da Segunda Guerra Mundial vai haver uma democracia, né? E aquelas ditaduras vão cair, etc. Nananina. Borges não pôde participar da marcha porque estava de cama com catapora, mas Stella, né, estava tão feliz com o modo como as coisas tinham se passado que fez um de seus raros telefonemas para a casa de Borges para contar-lhe sobre a marcha. A Stella comunista, né, a socialista aqui, que ele estava tendo um namorido com essa Stella.
e ele convidou-a para tomar chá em seu apartamento na tarde seguinte. Ela já fora convidada uma vez para almoçar com Borges e sua mãe, mas ficara evidente naquela ocasião que a velha senhora não simpatizara com ela e desde então cresceu uma mútua antipatia entre as duas mulheres. Quando chegou para o chá, Estela foi recebida por Dona Leonor e George, que estava de roupão. A conversa encaminhou-se para assuntos de família e Dona Leonor começou a contar a história de seus ilustres ancestrais. Falou sobre os heróis que haviam lutado nas guerras de independência e contra os índios selvagens na fronteira. Sobre seu pai, o comissário de polícia, que era filho e neto de ilustres unitários, oponentes unânimes do tirano Rosas. Com efeito, alguns retratos desses homens Estela deveria saber, pendiam agora das paredes do Museu Histórico Nacional no Parque Lezama. Estela ficou um tanto constrangida com essa exibição de orgulho familiar e também um pouco desconcertada pelo que considerou o mau gosto de uma senhora tão aristocrática quanto Dona Leonor, pois ela mesma, se quisesse, poderia jactar-se de glórias comparáveis no passado, já que sua família, tal como a maioria das famílias antigas da Argentina e do Uruguai, também preservava memórias nobres de heróis de guerra e de terras que outrora haviam sido deles. Enquanto a mãe despejava esse catálogo de fanfarronice snob, George não disse nada, o que surpreendeu Estela, pois ele costumava se irritar muito com qualquer sinal de vulgaridade. Depois de suportar esse suplício por cerca de uma hora, decidiu ir embora, mas Borges pediu-lhe que voltasse para o chá no dia seguinte. A situação se repetiu uma segunda vez. A mãe esteve presente o tempo todo e voltou a arengar sobre seus ancestrais. Quando Estela estava para partir, Jorge convidou-a novamente para o chá, mas Dona Leonor interrompeu subitamente, sacudindo a cabeça e dizendo que não seria possível no dia seguinte, porque ela teria de sair. O Borges está com 45 anos aqui, hein? 45 anos, isso aqui é 1945. Foi só depois de deixar o edifício que Estela se deu plena conta do alcance das palavras da mãe de Borges. Esperou até que Jorge lhe telefonasse e deu vazão à sua raiva. Era um insulto que sua mãe achasse que sua presença era necessária para evitar que Estela saltasse sobre Jorge. Essa conversa causou uma briga e eles não se viram por vários dias. Depois que se recuperou da catapora, Borges foi visitar Estela e discutiram o assunto enquanto caminhavam com ar sombrio pelas ruas ao redor da estação Constituição. Ela disse que achava a atitude da mãe dele inaceitável. Ele retrucou que Dona Leonor era uma senhora muito antiquada, que achava que deveria estar presente aos encontros deles em nome da honra de Estela. Na sua época, uma mulher jovem jamais ficava sozinha com um homem, mesmo quando esse homem era seu noivo. Mas Estela não estava disposta a poupar Jorge e lhe disse que sua mãe sabia muito bem que eles se encontravam de manhã, à tarde e à noite. Não havia nada que ela pudesse fazer para impedi-los de ir a um hotel, se assim quisesse. Sua mãe dissera aquilo como um insulto deliberado. Borges ficou esmagado pela reação de Estela, que percebeu que ele queria que ela aceitasse sua mentira, aceitasse a ficção de que sua mãe quisera simplesmente defender a honra dela. Estela estava intrigada pelo fato de que, embora Bioy e Silvina, estivessem fora da cidade, Borges parecia querer retirar-se cedo. Eles saíam por volta das 7 horas e depois por volta das 10 ele ficava inquieto. Ela também notou que quando estavam no restaurante, ele se levantava para dar um telefonema depois de fazer o pedido ao garçom e voltava logo depois com aparência de alívio, como se tivesse cumprido seu dever. Uma noite, Stella foi ao banheiro enquanto Borges estava ao telefone e, ao passar por ela, entreouviu-o dizer: "Sim, sim, mamãe, sim, daqui iremos ao embaixador. Sim, mamãe, Stella canto, sim, mamãe." Ela se deu conta de que Dona Leonor exigia ser informada periodicamente sobre o paradeiro sempre que ele saía à noite com a mulher. Era um procedimento padrão. E compreendeu então por que ele lhe telefonava de um telefone público todas as manhãs antes das 10. Já percebera que ele não gostava que lhe telefonasse em casa e evitava fazê-lo na medida do possível. O comportamento de Dona Leonor, segundo Stella, destruía qualquer possibilidade de ela se aproximar de Borges. Ela achava ridículo que um homem de mais de 45 anos de idade tivesse que prestar contas à mãe de todos os seus movimentos. E não poupou da humilhação de lhe dizer isso. Ela falou isso na cara dele. Ela não guardou. Não, ela falou para ele. Ó, deve ter dito: "Que vergonha. Você é um cara de 45 anos. Já
já, né, um homem maduro, vai ficar dando satisfação para sua mãe de tudo que você faz quando sai com a mulher. Que vergonha, deve ter jogado despejado em cima dele. E ele. Ah, Borges, no entanto, insistia que estava loucamente apaixonado por Stella, que queria começar uma família com ela. Disse-lhe que nos dias que se seguiram a briga entre eles, sentiu-se tentado a jogar-se da sacada do apartamento de um amigo no quinto andar. Sabia que ficaria cego um dia, disse ele, mas isso não importava desde que estivessem juntos. Seu amor traria redenção e mais uma vez referiu-se a ela como a Beatriz de Dante, assegurando-lhe que seriam muito felizes juntos. Que homem, né? Que homem. Complicadíssimo. Complicadíssimo o negócio. Terrível, 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 terrível. Olha aqui. Conforme seu próprio relato, ela encontrou-se com seu amante inglês, isso aqui é Stella, tá? No Uruguai. Passei os meses mais lindos de toda a minha vida com ele. Esqueci totalmente George, a quem de certo modo tratei mal. Borges escreveu-lhe enquanto estava longe, mas ela não lembrava de se havia respondido. Com efeito, havia muitas outras coisas em sua cabeça, e nem todas diziam respeito ao espião inglês, pois se separaria dele também. Ela estava tendo um caso com um espião inglês lá no Uruguai. Então ela largava o Borges, essa Stella que largava o Borges por tempos, Borges apaixonado, né? Apaixonado. Ela ia lá ficar com esse espião inglês lá, faziam lá um monte de coisa lá, depois ela voltava. Mas não se com efeito havia muitas coisas em sua cabeça, nem todas diziam respeito ao espião inglês, pois se separaria dele também. Eu era inconstante, um belo dia ele partiu e nunca mais o vi. Então eu já estava apaixonado por outro homem, um guerrilheiro espanhol. Enquanto Stella se apaixonava e desapaixonava por outros homens durante os 3 meses que passou no Uruguai, Borges via-se às voltas com uma grave crise emocional. Percebendo que corria o perigo de perder sua noiva de novo, resolveu vencer sua timidez inveterada com as mulheres. Um amigo recomendou-lhe o psicólogo, o Dr. Miguel Corran Miller, e Borges passou a frequentá-lo 2 vezes por semana. Porém, ao contrário de hoje, em que a psicoterapia é muito popular na Argentina, existe até mesmo um bairro de Buenos Aires apelidado de Freudesville, a psicanálise era pouco conhecida ou praticada naquela época. Corran Miller era um psicólogo forense e não um psicanalista. Seu conhecimento da teoria freudiana não era muito avançado, e assim Borges não se submeteu à psicanálise no sentido clássico. Suas sessões com Corran Miller parecem ter sido bastante informais e divagantes. O terapeuta às vezes tocava piano e a conversa virava-se com frequência para a literatura. Que beleza, hein? O médico era um grande admirador da obra de Borges e ganharia um exemplar autografado de ficções, que se tornou um de seus objetos mais valorizados. Ai, cara, mas assim, uma beleza. O Borges lá louco da vida. Imagina que situação, gente. Imagina. O cara assim, o sujeito tá lá, assim, tá fazendo. Tá vendo lá? Opa, o cara tá aí. Então, Jorge Luiz Borges tá aqui, né? Tá tocando piano, ele vai lá tocar piano. Borges, autografa esse livro aqui pra mim. Ai, ai. Na medida em que a natureza da análise pode ser reconstruída a partir das informações fornecidas por Stella Canto em suas memórias, e de uma entrevista que o Dr. Corran Miller deu na velhice, as sessões eram dedicadas a discutir a angústia geral de Borges, concentrando-se amplamente nas suas relações com o pai. Corran Miller considerava Borges um homem que sofria de várias inibições, entre as quais estava sua gagueira e seu temor de falar em público. Ele achava que a raiz das dificuldades do escritor estava no agudo sentimento de culpa, mas acreditava que suas inibições seriam superadas no contexto de uma relação carinhosa e de confiança com uma mulher, em especial no casamento. Quer dizer, ou você casa, se você conseguir casar, você vai resolver seus problemas. Básico, né? Se você casar, você resolve sua vida. Vai resolver sua vida. As sessões com Corran Miller encorajaram Borges a dar andamento à sua intenção de casar-se com Stella, mas a julgar pelas cartas que escreveu a ela, que ainda subsistem, estava acossada por incertezas. Visitava a mãe de Stella quase todos os dias para tentar descobrir quando sua filha voltaria de suas longas férias de verão no Uruguai. E uma das cartas desse período que sobreviveram não consegue esconder sua ansiedade. Agradece a Stella por suas cartas, que achou muito comoventes, e reitera o desejo de estar com ela
de senti-la ao seu lado e, antes de terminar, pergunta sem rodeios quando ela volta. Não quer dizer nada, né? A mulher não quer nada. Ela era comunista, gente. Ela era totalmente comunista. Ela era totalmente entregue ao comunismo. Aqui, ele vai prosseguir aqui, ó. Com a relação afundada nesse mal entendido, Stella retornou ao Uruguai, onde outro homem, provavelmente o guerrilheiro espanhol, a esperava. E por um período de aproximadamente 3 anos, ela se distanciaria de seus amigos em Buenos Aires. Muito tempo depois, Stella reconheceria em suas memórias o papel que desempenhara na criação do mal entendido que arruinara suas relações com Borges. Ela teve a coragem de admitir que o seu comportamento lançou uma certa sombra sobre o meu caráter e se arrependia de sua falta de honestidade, confessando que na noite em que ele a levou a Androgué, ela deveria ter dito: Jorge, não o amo o suficiente para me casar com você. Podemos ser amigos e algo mais se você quiser. Em retrospecto, diria desse estranho caso de um lado só. Comportei-me mal com Borges, eu estava comovida com seu desespero, mas não podia fazer nada a respeito, estava alienada. Foi uma experiência muito negativa que me mostrou que as coisas da vida não eram como eu as imaginava. Mesmo assim, o caso não foi de forma alguma uma experiência totalmente negativa para Borges. Desde o início, ele fora atribuído pela imprevisibilidade de Stella. Lembrava-lhe um cavalo no tabuleiro do xadrez, e nisso ele não se enganara, pois ela soprara para longe as nuvens de mistificação em que ele envolvia seus sentimentos amorosos, forçando-o a enfrentar a incômoda verdade de que, se quisesse encontrar salvação no amor de uma mulher, não poderia continuar a ignorar as realidades do sexo. Stella pode não ter amado Borges, mas graças a ela, ele começaria a sondar as raízes emaranhadas de sua ambivalência psicológica em relação à mãe e ao pai. Stella tinha razão a dizer que Borges entrou num terreno que jamais visitara antes e, em consequência, sofreu profundamente, mas o que ela talvez nunca tenha apreciado plenamente foi o grau desse sofrimento, nem as muitas dificuldades que ele teria de enfrentar antes de, como ela diz, emergir aceitando a si mesmo. Caramba! E nesse período, né, entre 46 e 47, o capítulo é Humilhação e Angústia, que vai levá-lo justamente às tentativas, primeiro na ideia, no mental dele, à tentativa de suicídio. Várias vezes ele acabou não praticando, né, mas ele jogava nos textos. E aí são o melhor do Borges, né? O melhor do Borges, o melhor do período. Né? O melhor do período. Ó, a perda de Stella já era uma calamidade suficiente, mas o destino perverso quis que esse golpe coincidisse com a vitória esmagadora de Juan Domingo Perón. Em fevereiro de 46, ele foi eleito presidente com 54% dos votos. Após seu triunfo, tratou de expurgar conhecidos oponentes das instituições públicas. Em si, isso não representava nenhuma novidade, pois era prática comum na Argentina que o novo governo demitisse um grande número de funcionários para recompensar seus partidários com empregos. Porém, tendo em vista as aspirações revolucionárias dos peronistas, a revisão tradicional do pessoal foi mais ampla e ideologicamente motivada do que no passado. E na tensa atmosfera da época, deu margem a ajustes de contas e atos de vingança pessoal. Na qualidade de antinacionalista notório, Borges deveria saber que era candidato a perder o emprego da bibliotequinha lá que ele estava, né? Mas em 15 de julho tomou conhecimento de que, em vez de ser demitido de seu cargo na Biblioteca Miguel Cané, ele seria promovido e transferido para outro departamento. Ó, beleza, hein? Beleza, ele não vai ser demitido, não. A exata natureza dessa promoção continua controversa. Em seu ensaio autobiográfico, Borges deu a seguinte versão do episódio. Em 1946, subiu ao poder um presidente cujo nome não quero lembrar. Pouco depois, fui honrado com a notícia de que havia sido promovido ao cargo de inspetor de aves e coelhos nos mercados municipais. Apresentei-me à prefeitura para perguntar a que se devia essa promoção. Olhe, disse ao funcionário,
Parece bastante estranho que, entre tantos outros na biblioteca, eu tenha sido escolhido como merecedor desse novo posto. Bem, respondeu-me ele, você foi partidário dos aliados durante a guerra, então o que pretende? Essa afirmação era irrefutável, e no dia seguinte entreguei minha demissão. De acordo com Stella Canto, Borges achava que sua promoção fora instigada por um sujeito poderoso da administração municipal, um intelectual peronista que era um dos homens de Evita. Com certeza havia gente na Secretaria de Cultura que se enquadrava nessa definição, e talvez um desses homens tenha resolvido punir Borges, colocando seu nome na lista de demissões. Mesmo assim, pode-se questionar se houve realmente intenção de punir Borges. Parece que havia razões objetivas para demiti-lo. A versão oficial peronista em que Borges fora posto na lista devido ao seu abstenteísmo na biblioteca e sua história de assinar declarações públicas contra o vice-presidente Perón, uma infração das regras do serviço público que proibiam o envolvimento em atividades políticas. Quanto à possibilidade de Perón ter se envolvido pessoalmente na questão, ela foi descartada por Raul Salinas, que foi secretário de Estado para a Cultura da cidade de Buenos Aires entre 46 e 51, e que tinha reuniões com o presidente todas as manhãs. Salinas observou que Perón era completamente alheio ao destino de um bibliotecário assistente como Borges, e de qualquer modo tinha uma grande quantidade de coisas para cuidar depois que foi eleito presidente. Na qualidade de funcionário responsável por decidir as mudanças de pessoal nos serviços culturais do governo, Salinas lembrou que o nome de Borges estava numa lista de cerca de 2.000 servidores cuja demissão foi recomendada por uma variedade de motivos. A única diferença entre Borges e os outros que iriam perder seus empregos era o fato de ser um dos escritores mais conhecidos do país. E foi exatamente por isso que ele ganhou a simpatia de certos escritores que trabalhavam na Secretaria de Cultura. Com efeito, foi o vice de Salinas, o poeta católico Miguel Ángel Echeverría, amigo de Francisco Luiz Bernardés, um dos amigos mais antigos de Borges, que pediu que ele fosse transferido para um outro departamento em vez de ser demitido. Uma transferência, alegou Salinas, era a única maneira que tinham de evitar a demissão, pois os regulamentos declaravam que aqueles cujos nomes apareciam na lista dos que seriam mandados embora não poderiam permanecer no cargo. No fim, decidiram promover Borges para um cargo de inspetor do Departamento de Apicultura. Escolheram essa repartição porque consideraram a apicultura, nas palavras de Salinas, uma ocupação apropriadamente doce para um poeta. Oi? Você é poeta, vai mexer com as abelhas, oi? Beleza, hein? Na opinião de Salinas, foram Borges e seus amigos que viram na promoção uma oportunidade para fazer estardalhaço. Eles trocaram a apicultura por avicultura e espalharam o boato de que Borges seria nomeado inspetor de galinhas. Fazendo assim, a promoção pareceu uma humilhação calculada de um proeminente escritor. A versão de Salinas é semelhante à de Arturo Lopes Penha, outro funcionário peronista na época, apresentada num artigo pouco conhecido, publicado sob pseudônimo na revista nacionalista Pueblo Inteiro, em maio de 80. Lopes Penha assinala que não existia um departamento de avicultura. O departamento de galinha, né? Aí você bota o Borges lá para fazer a inspeção da galinhada do pessoal lá. Já pensou? Beleza, hein? Ó, embora os relatos de Salinas e Lopes possam ter a intenção de absolver o regime peronista, é preciso dizer que Borges não estava acima desse tipo de manobra, pois tinha um lado espinhoso, agressivo em seu caráter e gostava de dar o troco. No fim das contas, os dois relatos talvez não sejam inconciliáveis, porque o que pode ter sido uma tentativa genuína de ajudar Borges, ou pelo menos de causar-lhe um mal menor, pode muito bem ter sido recebido pelo escritor como um insulto calculado. Por ocasião do jantar, Borges escreveu um ataque violento ao regime peronista que foi lido por seu amigo Pedro Henrique Zurenha. Ele afirmava ter sido demitido na biblioteca Cané porque lhe haviam subitamente dado ordens para emprestar seu serviço à administração municipal e foi informado de que isso era uma punição por ter assinado declarações públicas em favor da democracia. Mas esse episódio, dizia ele, tinha pouco significado em si mesmo. Mais importante era o fato de que o haviam convencido da necessidade imperiosa de combater a ditadura. Borges. Ditaduras geram opressão, ditaduras geram servilismo, ditaduras geram crueldade. Mais repulsivo ainda é o fato de que elas geram idiotice. Garotos de recados balbuciando ordens, retratos de caudilhos, aplausos ou insultos pré-arranjados,
paredes cobertas de nomes, cerimônias unânimes, a mera disciplina, usurpando o lugar do pensamento claro. Combater essas tristes monotonias é um dos muitos deveres de um escritor. Preciso lembrar os escritos de Martim Fierro ou de Dom II, que o individualismo é uma velha virtude argentina. Que o individualismo é uma velha virtude argentina. Após demitir-se da biblioteca, Borges ficou desempregado por vários meses. Essa situação causou-lhe considerável angústia, pois parecia haver poucas perspectivas de achar um emprego adequado. Candidatou-se a um cargo de bancário e fez uma prova de admissão com um grande número de candidatos às 5 vagas existentes, mas não foi chamado. Porém, vários meses antes, sua amiga Adela Grondona o levara a conhecer uma velha dama inglesa que lia o futuro em folhas de chá, e ela havia predito que em breve ele viajaria e ganharia muito dinheiro fazendo conferências. Quando contou isso a sua mãe, os dois riram, pois falar em público era algo que ele nunca conseguira encarar, mas a predição da vidente não estava muito longe da verdade. Um amigo arranjou-lhe o emprego de professor de literatura inglesa da Associação Argentina de Cultura Inglesa e pouco depois ofereceram-lhe outro emprego de conferencista de literatura americana no Colégio Livre de Estudos Superiores. Ele aceitou esses postos, uma vez que os cursos só começariam dentro de 3 meses. Dureza, né? Dureza. Quer dizer, desempregado, vai trabalhar com a galinha lá, né? Você trabalharia com a galinha? Você trabalharia? Para o Colégio Livre, planejou um curso de 9 palestras e se propôs a superar seu medo de falar em público, escrevendo-as e decorando-as totalmente. Mas demorou tanto para escrever a primeira que ficou sem tempo para escrever a segunda. À medida que se aproximava a data da primeira conferência, começou a se sentir cada vez pior. Consultou Corran Miller, que o aconselhou a tomar uma bebida forte antes. Enche aí de fio. que ó, psicólogo bom esse, hein? Toma umas cachaças aí que... Eita, ó. Você vai falar em público? Bebe. Psicólogo é porreta. Pá! Toma umas canjibrinas. Que situação, hein? A gente, é assim, o Borges, né? O escritor famoso. Consultou Corran Miller, que o aconselhou a tomar uma bebida forte antes. No fatídico dia, almoçou na casa de uma amiga, tentando não revelar o quanto estava aterrorizado. Sua anfitriã assegurou-lhe que não parecia de forma alguma nervoso. Quando chegou ao colégio Livre, outra amiga, Emma Riso Platero, fez com que tomasse um gole de licor de pêssego para acalmar os nervos. Ele deu então a conferência com voz lenta e hesitante e as mãos bem cruzadas durante todo o tempo. Estava rezando para que o teto caísse, comentaria depois. A partir de então, seu estilo de palestrar não mudaria muito. Falava sempre de forma hesitante e com voz monótona, sem tirar os olhos do vazio. Com o tempo, se tornaria um conferencista bem conhecido e procurado e, de certo modo, faria carreira nisso. Assim, aos 47 anos, descobri que se abria diante de mim uma vida nova e emocionante. Percorri a Argentina e Uruguai, dando conferências sobre Swedenborg, Blake, os místicos persas e chineses, budismo, poesia gauchesca, Martin Buber, a Cabala, as Mil e Uma Noites, T.E. Lawrence, poesia germânica medieval, as sagas islandesas, Heine, Dante, expressionismo e Cervantes. Ia de cidade em cidade e pernoitava em hotéis que jamais voltaria a ver. Às vezes, minha mãe ou um amigo me acompanhavam. Não só acabei ganhando mais dinheiro do que recebia na biblioteca, como desfrutava esse trabalho e me sentia gratificado. Vendo? A vida vai dando... Você fecha fecha uma porta aqui, abre outra ali. É assim, meu amigo. Você que tá aí, né, você que tá aí achando que a vida não existe futuro, no future, né? Você perdeu o emprego, você tá no mato sem cachorro, sua vida tá... Sempre você pode ir além, você pode tirar, né, desse limão, você faz uma limonada. Sempre assim. O Borges descobriu isso. Ele foi mandado embora, ele podia ter aceito emprego lá de inspetor de galinha lá, né, de avicultura, sei lá o quê, ficar lá, né? Ele resolveu dizer não, ele falou não quero. E ele descobriu outras facetas na vida dele.
né? Ó, um terceiro episódio ocorreu na Universidade de Buenos Aires, quando 4 jovens entraram numa aula que estava dando sobre Coleridge e lhe pediram para parar porque uma assembleia estudantil decidiu suspender todas as aulas num gesto de solidariedade para com uma greve de trabalhadores do porto. Aí o Borges, né? Então fiquei surpreso e de repente descobri que, sem saber, havia caminhado desse lado da sala para o outro, que estava encarando aqueles 4 jovens, dizendo-lhes que um homem pode tomar uma decisão por ele mesmo, mas não pelos outros, em que eles estavam malucos se pensavam que eu aceitaria aquele tipo de absurdo. E eles me olharam fixamente porque estavam espantados por eu reagir daquela maneira. Evidentemente, eu sabia que era um homem idoso, meio cego, e eles eram 4 jovens robustos. Mas eu estava tão irado que disse para eles: bem, como há muitas senhoras aqui, se vocês têm alguma coisa mais a dizer para mim, vamos para a rua resolver o assunto. Ele encarou os caboquinhos, os comunistas, que queriam fazer ele parar a aula, igual fazem muito em universidades aí, em escolas. Chegam lá, estamos aqui em greve, vocês não vão dar aula. O Borges simplesmente falou: se vocês querem resolver alguma coisa comigo aqui, a gente vai lá para a rua e a gente resolve na bengalada. Né? A gente resolve na bengalada. Ele não arregou. Ele não era de arregar. Igual eu li antes aqui, que ele ia por lugar lá de Buenos Aires mal afamados e ainda tirava com a cara dos caboclos ainda. Tipo, vocês são tudo umas mulherzinhas. Borges ficou constrangido com a violência de sua reação. Sentiu-se um tanto envergonhado de ter gritado e de ter se sentido tão bravo, mas não podia deixar que o intimidasse diante de seus alunos, disse a si mesmo, porque se o fizesse, eles não me respeitariam e eu não respeitaria a mim mesmo. A situação havia claramente provocado sentimentos atávicos nele. Era como se reagisse ao fato de o pai lhe dar o punhal e instá-lo a enfrentar os agressores da escola. Na verdade, desafiaram os jovens para um duelo como se fosse Juan Dalman em Ossu, ou um daqueles compadritos bons de faca que fantasiara várias vezes em seus textos. Esse ataque involuntário de sentimentos, nessa ocasião, como nas 2 outras citadas antes, era o sinal de que, em algum lugar, sob a lucidez glacial com que eles se submeteram ao domínio da mãe, sobreviviam algumas brasas daquele velho desejo de afirmar seu direito à liberdade. Lá atrás, quando ele era criança, ele era frágil, doente, frágil, muito doente. O pai, ele arrumava umas brigas na escola e o pai, né? O pai falava: você tem uma tradição, você tem lá atrás o seu avô, seu bisavô, que fez isso, fez aquilo, e colocava isso. Então ele tinha essa questão da honra muito forte, que assim, eu não posso, de forma alguma, arregar. De forma alguma eu posso arregar. Eu tenho que enfrentar, né? Eu tenho que enfrentar, nem que eu apanhe. Eu não vou chegar em casa, e apanhar, ser apanhado e ficar chorando. Não é essa a linha, mas ele tinha medo da mãe. Tinha medo da mãe. A mãe ele tinha. Ó, assim, aqui a gente vai dar um salto, né? O Borges ele vai nos anos 70, ele vai dar apoio ao Pinochet. Ele dá o apoio ao Pinochet, olha aqui, ó. O apoio entusiástico de Borges à junta militar argentina foi notado pelo regime do general Pinochet no vizinho Chile, que tomaram o poder em 73, quando as forças armadas derrubaram o governo do presidente Salvador Allende. Entre 70 e 73, Allende lideraram uma coalizão de socialistas e comunistas numa tentativa de criar um Estado marxista pela via parlamentar e pacífica. No entanto, a repressão aos partidários de Allende fora tão brutal que a junta do general Pinochet era odiada em todo o mundo. Por esse motivo, a ditadura chilena viu uma clara vantagem política em se associar de algum modo a Borges, homem de grande renome internacional. Quer dizer, aí os caras do Pinochet falaram assim: opa, ele tá falando bem da gente, então manda ele vir para cá. Só que isso tem consequência, né? O Borges ele vai sofrer muitas represálias, porque, como a gente sabe, os jornais, tudo controlado pelos socialistas, pelos comunistas, então vão querer destruí-lo, inclusive vão impedi-lo de ganhar, de ganhar o prêmio Nobel. Teve um socialista lá, um comunista lá, que era do prêmio Nobel, disse: aqui nunca, ele não, depois desse negócio do Pinochet, ele não vai, aqui ele não pisa, aqui ele não ganha prêmio de forma alguma, não vai rolar, entendeu? Não vai rolar. Ele não vai rolar ganhar prêmio Nobel aqui, pode arrumar, pode ganhar outros prêmios aqui, mas Nobel, se depender da gente, aí não vale a qualidade, né, literária.
do Borges. A questão é ideológica. Como eu falei, o Neruda ganhou em 71. Aí você compara, você quer comparar a literatura do Borges com a literatura do Neruda, você quer colocar as duas, né, pau a pau, é um negócio complicadíssimo, complicadíssimo. No meu caso, Borges é absurdamente superior. Não tem termo de comparação. Termo de comparação. Vamos chegando aqui para o final do livro. Eu vou contar aqui como foram os últimos momentos do Borges, os últimos dias, né? Os últimos dias do Jorge Luiz Borges, como foi esse final, né? Ó, ele deixou. O que acontece é o seguinte: ele fez um testamento para Maria Kodama. Ele fez um testamento para Maria Kodama. E em 79 ele tinha deixado tudo para essa mulher, né, que estava com ele, cuidava dele, fazia tudo com ele, virou a grande paixão, né, da vida dele, final da vida. Ele já estava com 70 anos e ela, se não me engano, com 40 e pouco. E ele escondeu isso. Ele escondeu isso de todo mundo. Ela era uma espécie de secretária dele, rodava com ele para cima e para baixo, uma espécie de secretária dele. Se existiam boatos, mas nada oficial. A própria mãe apoiou, porque a mãe já tava, faleceu em 75, e meio que apoiou assim, né? Primeiro aquela ideia de contratar uma secretária. Vamos contratar uma secretária, bota a secretária para poder andar com você pelo mundo, porque você cego não vai ter condição, você precisa de alguém. Eu fazia isso antes, né? Eu era sua companheira, para cima e para baixo, sua mãe, companheira, te acompanhava em todo lugar. Mas eu não dá mais para mim, eu tô muito idosa, não dá mais para mim. E contratou a Maria Kodama, e essa Maria Kodama, eles começaram a se relacionar ali, tarará, aquele contato dia a dia, todo dia, parará. E aí eles se apaixonaram lá, óbvio, tá apaixonado pelo Borges, Jorge Luiz Borges, escritor mundialmente conhecido. Quer dizer, né? Eu não vou dizer que o Borges fosse rico, ele era classe média, escritor de livros, tem um livro publicado pelo mundo, mas rico é outra coisa. Rico é outra coisa. Se não foi propriamente pelo dinheiro. Imagino que a fama do Borges, né? Ela era uma mulher também de literatura, escrevia contos, gostava muito disso. E aí ela acabou se relacionando com ele. E aí ele acabou passando todos os direitos, tudo que ele tinha para a Kodama em 79. E ele vai fazer outro testamento também e vai reafirmar esse testamento em 1986. Mas aí tem a questão da irmã Nora. Ele tinha a irmã Nora, tinha os familiares dele, né? A família, os parentes, aquela coisa toda. Ó. Ele tomou providência justamente para que as coisas, né? Ele foi morar em Genebra. Ele sabia que ele ia morrer, ele estava com câncer. Ele sabia que ele ia morrer. Então ele deixou tudo programadinho para morrer lá e ser enterrado lá. Arrumar até a cidadania, tudo bonitinho. Ele programou, sabia que não ia durar muito, e acabou programando tudo para morrer lá. Ele não queria morrer na Argentina. Ele vai morar em Genebra, justamente para morrer lá, porque Genebra foi o lugar onde ele mais gostou de todos os locais, o cantão suíço, que havia um problema, né? Como a Argentina era essa bagunça pavorosa, ele pensava assim, cara, como é que a Suíça é tão organizada e a Argentina não é o caos. E aí ele se apaixonou por Genebra, ele sempre ia lá regularmente com a Kodama, sempre passava um tempo lá, eles viviam lá, né, maritalmente lá, sem ninguém saber, ele tinha lá o ponto dele. Aí quando ele soube que ele não ia durar muito, em 85 ele recebe a notícia, aí ele faz o plano de morrer lá em Genebra. Mas assim, bico calado da imprensa. Olha aqui, ó. Porém, embora tivesse tomado providência antes de sair de Buenos Aires, tanto para um possível casamento como para a venda do apartamento, surgiu uma dificuldade com esses arranjos que o sempre pouco prático Borges não previra. Quando seu advogado tentou efetuar a transferência de suas coisas de um apartamento para outro, um dos sobrinhos dele, Luiz de Torre, apareceu na rua Maipu e, segundo relatos de Vidalre, fez objeções à remoção de certas coisas, sob o argumento de que eram de propriedade comum com sua mãe, Norá Borges. De Torres permitiu que Vidalre retirasse várias coisas que pertenciam discutivelmente a Borges, seus livros, bengalas, honrarias e decorações móvel do quarto, mas alegou que metade do apartamento pertencia a Norá.
e que ela tinha uma reivindicação válida sobre a mobília e bens que haviam pertencido a Leonor Azevedo, ou eram herança de família. O desacordo sobre esse último item centrava-se na baixela de prata que pertencera ao coronel Soares e na cômoda que Borges alegava ter sido deixada por sua avó Fanny Haslam, e a qual estava sentimentalmente ligado. Porém, Borges recusou-se a discutir a questão com seu sobrinho e insistiu em tratar diretamente com a irmã. Luiz de Torres iniciou então os trâmites para determinar os direitos de propriedade do apartamento e dos bens em disputa. Esse recurso à justiça significava que se tornava necessário fazer um inventário legal do conteúdo do apartamento da rua Maipu. Que beleza, hein? Porém, a redação desse inventário em 22 de abril levou a outra disputa, dessa vez com a empregada de Borges, Fanny Uveda. Naquele dia também, Vidal deu-lhe um aviso prévio de 3 semanas para deixar o apartamento. Evidentemente, Fanny não sabia que Borges não tinha intenção de retornar a Buenos Aires, nem que planejava casar-se com Maria Kodama. Então deve ter ficado intrigada quando Vidal lhe disse para encontrar outra acomodação até 3 de maio, até 15 de maio. E queixou-se de que lhe estavam oferecendo uma gratificação insuficiente pelos anos de serviço que prestara à família Borges. Ficou ainda mais espantada quando descobriu que, tendo em vista a situação legal do inventário em disputa, o apartamento seria trancado por um serralheiro e ela ficaria confinada ao seu quarto, ao qual teria acesso somente pela entrada de serviço. Rolo, né? Rolo. Rolo. E olha que ele nem era casado com a mulher, hein? Imagina se o pessoal soubesse dos planos. Olha só isso aqui, ó, fechando. Ó. Naquela tarde, enquanto ele fazia sua cesta costumeira, Maria levou a Laranque para visitar a cidade velha. Contou-lhe que Borges estava inflexível quanto a não retornar à Argentina. Embora amigos e parentes estivessem pressionando para que voltasse, depois mostrou um belo edifício e disse que estava prestes a alugar um dos apartamentos daquele prédio. Nos últimos 6 meses, havia morado confortavelmente no hotel Le Ambarlet, mas ambos queriam mudar-se para um lugar mais caseiro. Maria havia encontrado um apartamento de segundo andar na Grand Rue 28, no coração da cidade velha, e esperavam mudar-se dentro de algumas semanas. Borges, no entanto, ainda não recebera o visto de residência, e a enfermeira Florence Bergeron contou que ele costumava queixar-se da demora dessa autorização. Entrementes, os jornalistas continuavam importunando o casal em busca de entrevistas. Os rumores de que Borges estava com uma doença terminal começaram a aparecer nos jornais, e a possibilidade de que o escritor mais famoso da Argentina pudesse estar à morte inflamou ainda mais a situação. A vida privada de Borges, na medida em que era conhecido, foi submetida a intenso escrutínio na imprensa, e foi um artigo publicado no jornal portenho La Gazeta de Hoy, contestando os motivos de Maria para consentir no casamento, que convenceu finalmente Borges de que precisaria se manifestar a fim de esclarecer coisas. Aqui. Pediu a Vidal que mandasse uma carta ao editor da Gazeta de Hoy, datada de 21 de maio, na qual expressava pasmo indignado diante do inexplicável artigo de um jornalista que era quase um total estranho. A decisão que tomei de me casar agora é resultado de uma história muito privada que amadurecemos durante um longo período de tempo e que não deveria interessar a ninguém, exceto a meus amigos. Ele rejeitava qualquer insinuação quanto aos motivos de sua esposa. Maria Kodama é a pessoa mais irrepreensível, ética e moralmente que conheci em toda a minha vida. Com ela encontrei finalmente a felicidade. Aquele artigo só pode ser explicado pelo sentimento de uma pessoa que não tem moral ou princípios ou que está a serviço de pessoas sem moral ou princípio. Aqui. Aí o Borges tinha alguns planos, tinha algumas coisas que ele queria fazer, etc. Tava com esses planos, mesmo doente, bem doente, aí tava com plano de escrever uns negócios lá e tal, né? Deu aqui, ó. Borges ainda estava disposto a mudar para o apartamento da Grand Rue, mas a questão do visto de residência ainda não foi resolvida. Foi preciso fazer arranjos para arranjar o apartamento em nome de Borges por meio de um acordo conjunto com suas editoras francesas e espanhola, Gallimard e Aliança Editorial. Quando puderam sair do hotel, no dia 10 de junho, ele estava muito mais debilitado. Era óbvio que o fim se aproximava e a mudança para o apartamento foi supervisionada de perto pelo Dr. Ambrosetti e Balavoine,
porque Borges estava com um problema no coração além de pneumonia. Nesses últimos dias, ele vinha ruminando sobre a questão da salvação pessoal. Gostava de falar com Maria acerca da possibilidade da existência de uma vida além do túmulo. Embora estivesse tranquilo e calmo em relação à sua morte iminente, não parava de perguntar. Ela acreditava que se morria completamente? A reencarnação não era uma possibilidade mais lógica? Ela se inclinava para uma ideia católica ou shintoísta da vida após a morte? Qual preferia? Maria sempre o considerara agnóstico, tal como ela, mas tendo em vista a insistência com que ele falava da possibilidade de uma vida após a morte, sugeriu que ele talvez desejasse falar com alguém que fosse mais qualificado para responder às suas perguntas. Você está me perguntando se quer um padre? Ele retrucou. Propôs então que chamasse 2 clérigos, um padre católico, em memória de sua mãe, e um ministro protestante, em consideração à sua avó inglesa. Por consequente, ele receberia sucessivamente a visita do padre Pierre Jacquet e do pastor Edouard de Montemolin. No dia 3 de junho, Maria chamou o amigo deles, Hector Bianciotti, um escritor argentino e editor da Gallimard, que foi de Paris para Genebra no mesmo dia. Naquela noite, ele ficou de vigília à cabeceira de Borges, enquanto Maria descansava um pouco. Borges caíra em coma e nas primeiras horas da manhã, Bianciotti notou que sua respiração, que estivera bastante regular nas últimas 10 horas ou mais, parecia estar enfraquecendo. Decidiu chamar Maria, mas como se fosse guiada por uma intuição, ela já estava à porta. Maria assumiu seu lugar ao lado de Borges, enquanto ele finalmente partia de mãos dadas com ela, perto do amanhecer de sábado, 14 de junho de 1986. Isso foi o final de Jorge Luiz Borges. Jorge Luiz Borges. A morte de Borges, às 7h47, foi anunciada para a imprensa no final da manhã. Aí foi eita, fel, foi um escarcéu do diabo, entendeu? Eita! Aí, né, quem vai estar lá, quem não vai estar, vai ter peronista dizendo que ia, mas acabou não indo, uma confusão, né? Onde vai ser enterrado, o que vai ser, quem é que se é católico, que é protestante, quem é que vai fazer a confusão, como sempre, né? Ó, Maria decidiu que seria mais apropriado que o funeral fosse precedido de uma cerimônia religiosa, em vez de uma celebração secular. Em sinal de respeito à mãe e à avó de Borges, providenciou um culto ecumênico a ser oficiado conjuntamente pelos clérigos católicos e protestantes que haviam estado com o falecido pouco antes de sua morte. O enterro aconteceu em 18 de junho, quarta-feira, depois do culto realizado na Catedral Protestante de Saint-Pierre, ao qual compareceram cerca de 100 amigos e colegas, bem como autoridades argentinas e suíças. O pastor Montemolin leu os versos iniciais do Evangelho de São João, no princípio era o Verbo, e fez uma oração em que observou que Borges era um homem que havia procurado incessantemente a palavra certa, o termo que resumiria o todo, o sentido final das coisas. Mas um homem jamais pode alcançar essa palavra por seus próprios esforços. Ele está perdido no labirinto. Como ensinou São João, não é o homem que descobre o verbo, é o verbo que vem a ele. Por sua vez, o padre Pierre Jacquet revelou que, quando viu Borges antes de sua morte, encontrou um homem cheio de amor que recebeu da igreja o perdão de seus pecados. Aí, né? Uma delegação oficial argentina, já aí vai ter aquela barafunda, né? Outra controvérsia foi falada pelo suposto retorno ao seio da igreja católica. A referência feita pelo padre Pierre Jacquet no funeral em Genebra, a sua visita ao moribundo e ao fato dele ter recebido da igreja perdão por seus pecados, levou a rumores e declarações de elementos ligados à igreja católica na Argentina de que o escritor havia se convertido no leito de morte. Para esclarecer a questão, o monsenhor Daniel José Keegan, superior da Catedral de Buenos Aires, escreveu ao padre Jacquet, que respondeu em 9 de agosto com um relato de sua visita a Borges. Essa visita acontecera a pedido da família. Borges já estava muito fraco e era impossível conversar com ele, embora o padre tivesse a clara impressão de que compreendia o que estava dizendo. Além disso, sentiu que o moribundo desejava se associar às orações e ao sacramento da reconciliação, mas acrescentou: creio que não é possível deduzir daquele encontro qualquer interpretação quanto às atitudes de Borges em relação à Igreja Católica. De acordo com Jacquet, o funeral se realizara na Catedral Protestante porque Borges sempre fora claramente um homem de mente aberta no que dizia respeito a fronteiras confessionais, e tendo em vista que o Conselho Municipal de Genebra havia decidido homenageá-lo, foi uma coisa normal para ele ser enterrado no cemitério oficial
onde de fato foi sepultado não longe do túmulo de Calvino. Na época da morte de Borges, a Argentina estava dilacerada por encarniçadas divisões ideológicas. Como sempre, né? Bagunça, 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 bagunça. Nunca cessa. Nunca termina essa bagunça. Ó, o túmulo de Borges no cemitério de Plain Palais atesta esse repúdio à espada. Ele é marcado por uma lápide falquejada com seu nome, Jorge Luiz Borges, e suas datas de nascimento, 1899, nascimento e morte, 1899 e 1986. Na frente da pedra está gravada a imagem do escudo, encontrado no cemitério anglo-saxão de Sutton Hoo, e reproduzida na capa de um livro de poemas anglo-saxão que Borges deu a Maria depois que terminaram de traduzir A Batalha de Maldon, um de seus textos preferidos. A imagem mostra 7 guerreiros, 3 dos quais erguem no ar suas espadas que estão quebradas. Abaixo dessa imagem há uma citação da Batalha de Maldon. E não tenha medo. En de Fortedon-Nar. É isso aí. É isso aí. Está enterrado pertinho do João Calvino, lá em Genebra, que um dia, se Deus quiser, um dia eu vou visitar. Um dia eu vou visitar Genebra e quero estar no túmulo do Calvino e quero visitar o túmulo do Borges, se Deus quiser. Livro extraordinário, Borges, Uma Vida, Edwin Williamson. Como eu falei de início, é um livro que destrincha Jorge Luiz Borges. Eu dei um apanhado geral aqui, porque o livro, né, tem muito mais coisas. Dá para você ir além, né? Você que gosta de Jorge Luiz Borges, você que gosta essa visão borgiana dos textos do Borges, mas se sente assim meio perdido, esta aqui é uma grande pedida. Tem coisas pra caramba que dá para você ir além aqui nessa biografia do Borges. Beleza, gente? Então, ó, curta o vídeo, se inscreva no canal Borges, Uma Vida, do Edwin Williamson. Um excelente, extraordinário biógrafo. Vale a pena pra caramba você ler este material aqui. Então, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Fãs do Borges, ó, feliz ano novo, feliz ano de 2025 para todos nós. Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde das coisas que virão aí, né? Só Deus para nos dar conforto, que Deus tenha misericórdia de nós sempre e que perdoe os nossos pecados. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, passe adiante, comente. Semana que vem a gente volta, se Deus quiser. Feliz 2025. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado.